Os fenômenos políticos e culturais, sociais, econômicos, eles não advêm de uma realidade extraterrestre, para extrapolar um pouco na argumentação, e tampouco de uma realidade divina. Todos esses fenômenos, e podemos colocar todas as decisões políticas de um país, de uma administração pública, elas são resultado da ação, da deliberação de pessoas, de grupos de pessoas. E essas decisões têm efeitos na sociedade. E escolher entre uma ou outra decisão é optar por conduzir, no caso aqui, o país e o governo brasileiro, por um determinado caminho que vai favorecer determinados grupos ou não, em detrimento de outros. Mas por que estou falando disso? Porque a gente vive uma crise tremenda no Brasil, por falta, entre aspas, de recursos públicos para serem investidos em áreas principais. E a questão não é que necessariamente falte recurso, mas os recursos têm, pela decisão de um grupo de pessoas, a prioridade de atender o quê? Pagamento de dívida pública, bancos, credores, e em detrimento disso, o brasileiro e as necessidades que o país precisa para fomentar. E aí tu pode colocar a infraestrutura, a educação, tudo que diga respeito ao desenvolvimento do país. E fazendo essa opção, que é o que vem acontecendo há muitos anos, e não importa o governo no Brasil, se ele é de esquerda ou de direita, essa lógica vem perdurando há muito tempo. E qual que é o cerne, a essência dessa lógica? Se prioriza uma dívida que se arrasta e irresponsavelmente vem crescendo e já foi paga ao longo de muitos anos com dinheiro público, mas nunca termina, e se joga para a população, aliás, se limita, se retira da população toda uma possibilidade de se desenvolver, de viver e ter uma vida minimamente digna. Esse é o Brasil, para mim, no meu entendimento. Existe muito dinheiro no país, só que esse dinheiro ele é usado simples e puramente para atender um pequeno grupo de pessoas. Essa é a desigualdade do país. E isso gera um desastre, porque quem se favorece com isso? Ninguém se favorece com essa situação. Os municípios têm cada vez menos recursos vindos do governo federal. Os estados estão quebrados com as suas dívidas e, por sua vez, repassam menos recursos para os municípios. E a vida onde ela acontece no município fica cada vez mais prejudicada. Cidades sem infraestrutura. Quer dizer, não tem condições mais de abrigar uma vida minimamente razoável e digna. Se tu pegar cidades grandes como São Paulo e entre outras, Minas Gerais, qualquer chuva alaga a cidade, arrebenta com as casas das pessoas, o trânsito não flui, as pessoas não chegam no trabalho, ou seja, todos perdem com isso. Não é só simplesmente o trabalhador, a pessoa mais simples e necessitada, todas as pessoas perdem com essa situação. As pessoas não chegam no trabalho, o trabalho não acontece, não se produz a riqueza, não se gera renda, não se gira a economia, ninguém sai beneficiado dessa situação, a não ser meia dúzia de bancos e uma dívida absurda que só cresce. Então, quando se opta por isso, se joga um país inteiro no lixo, na lama, e é o que vem acontecendo no Brasil há muitos anos. É preciso sim rever essa situação, porque chegou-se no limite, não tem mais o que fazer. Se não enfrentar esse problema da dívida pública brasileira de uma maneira coerente e de acordo com os propósitos de se tornar a vida melhor,
A tendência é que esse país vire um grande deserto de miseráveis, famintos e sem absolutamente nenhuma condição de viver. Ah, é radical isso? Não, não é radical. Isso já acontece no país, já está acontecendo, e uma estrutura que vai ruir por completo e não vai se sustentar mais. Bem, um pouco pesado para começar a segunda-feira, mas é isso aí.